A última entrega, o caso do carteiro desaparecido. Prepare-se para conhecer uma história que começa de forma comum, mas termina no mais profundo horror. Uma biografia que relata um caso que muitos acreditavam ser apenas uma lenda urbana, e até que novas pistas foram encontradas, revelando que o pesadelo era real. John Henley não era um homem extraordinário. Era um carteiro de 42 anos, dedicado ao trabalho em Meadowview, uma pacata cidade do interior da Pensilvânia. Todo dia, ele percorria ruas desertas, entregando correspondências com um sorriso simples no rosto. Os moradores o conheciam pelo seu jeito educado e discreto, e John nunca faltara um dia sequer em seus 15 anos de serviço. Até que, em 23 de outubro de 1997, John simplesmente desapareceu. Não houve gritos. Não houve sinal de luta. Somente a bolsa de correspondências largada no chão, com cartas espalhadas pela calçada de uma casa que muitos evitavam mencionar, a casa número 23 da rua Hollow Creek. A casa número 23 era diferente. Abandonada há décadas, sua fachada desmoronava sob o peso do tempo. As janelas estavam quebradas, e a porta, sempre entreaberta, parecia convidar os incautos para dentro. Crianças do bairro contavam histórias de gritos que vinham de lá à noite, mas ninguém jamais ousara entrar. John Henley não era supersticioso. Tinha um trabalho a fazer. Naquele dia, ele se aproximou da casa para entregar uma correspondência. Mas algo o fez parar. A carta estava endereçada a um nome que ninguém em Meadowview conhecia, Eleanor Callahan. Eleanor fora uma moradora reclusa da cidade, desaparecida misteriosamente há 60 anos. Seu nome não era mencionado em Meadowview desde então, como se tivesse sido apagado da memória coletiva. A carta trazia um selo antigo, de uma época que não existia mais. A tinta do envelope ainda estava fresca. John hesitou, mas decidiu que faria sua entrega. Deu 3 passos em direção à casa. E nunca mais foi visto. Quando os moradores perceberam sua ausência, a busca começou. A polícia vasculhou a cidade, entrevistando todos que o conheciam. No entanto, a única pista encontrada foi sua bolsa de correio, caída aos pés da casa número 23. O oficial de polícia James Turner entrou na casa naquele mesmo dia. Era uma busca rotineira, pensaram. Mas Turner também desapareceu. As buscas seguintes revelaram um detalhe perturbador: a casa estava congelada no tempo. Relógios parados em 23 de outubro de 1937, exatamente 60 anos antes do desaparecimento de John. O ar dentro era frio, mesmo em pleno outono. Os móveis estavam cobertos de poeira, mas cada detalhe parecia indicar que algo ou alguém ainda vivia ali. E então, eles ouviram um sussurro baixo e contínuo vindo do porão. Os moradores mais velhos alertavam de não entrem no porão. Mas a curiosidade da polícia e dos investigadores forçou uma expedição ao subterrâneo da casa. Ao descerem, o som ficava mais claro: John. John. John, repetido como um lamento interminável. No fundo do porão, eles encontraram algo que não deveriam existir: um espelho antigo. Não era um espelho comum. Sua moldura era esculpida com símbolos desconhecidos, e o vidro refletia uma versão distorcida de quem se olhasse nele. Quando um dos investigadores olhou para o espelho,
ele gritou, mas não era um grito humano. Era algo animalesco, primitivo, e ao mesmo tempo repleto de dor e terror. O espelho mostrou a última visão de John Henley. Ele estava preso do outro lado, com olhos vazios, tentando falar, mas sem voz. As investigações sobre a casa número 23 levaram a descobertas ainda mais perturbadoras. A casa não havia sido construída em Meadowview por acaso. Em 1853, Eleanor Callahan, a moradora original, era conhecida por praticar rituais estranhos e ter desaparecido após um incêndio que deveria tê-la matado. Mas ninguém encontrou seu corpo. Dizem que ela prendeu sua alma no espelho para escapar da morte, e desde então, ele devora vidas, usando o reflexo das vítimas para alimentá-la eternamente. Cada 60 anos, ele exigia um novo sacrifício. Os moradores tentaram destruir a casa. A primeira tentativa foi um incêndio. Mas o fogo se apagou misteriosamente antes de consumir a estrutura. Em seguida, um grupo tentou quebrar o espelho. Mal encostaram nele, e todos começaram a gritar, como se tivessem sido engolidos por um pesadelo. Nenhum deles jamais voltou ao normal. Ficaram catatônicos, com olhos que não piscavam, sussurrando o mesmo nome de John. Alguns diziam que, ao caminhar perto da casa à noite, podiam ver o reflexo de John Henley em janelas de casas próximas, mesmo que ele não estivesse ali. Outros ouviam o som de cartas caindo, como se o carteiro ainda estivesse tentando terminar sua entrega. A casa número 23 foi interditada pela polícia. Mas o mistério não parou por aí. Câmeras de segurança captaram imagens perturbadoras. Às 3h23 da manhã, todas as noites, uma figura semelhante a John Henley aparece diante da porta da casa, com uma bolsa de correspondências, olhando fixamente para a câmera. E então ele desaparece. O que aconteceu com ele? Ninguém sabe. Mas todos concordam, da casa número 23 ainda o espera. A carta para Eleanor Callahan nunca foi entregue. E enquanto isso, seu nome permanece na lista de correios, esperando pelo próximo carteiro.